Oi, tudo bem, galerinha? Voltamos para mais uma videoaula, ok? Hoje nós estamos lá no nosso livro de Geografia, na página 42. Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação do Brasil, do nosso país, ok? Lembrando que a gente já entrou no terceiro bimestre, tá? Apesar dessa matéria estar na segunda unidade, ela já faz parte do terceiro bimestre, ok? Então vamos lá. A vegetação. Vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local. Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que as plantas nativas surjam nos mais diversos locais. Então vamos lá, galerinha. Primeiro, a vegetação é o conjunto de todas as plantas de um determinado local. Só que para essa planta nascer, a gente sabe, para ter uma vegetação, é preciso de água, terra boa, ou seja, um solo fértil. É preciso da aguinha da chuva, dos ventos, de tudo mais para poder ter uma vegetação. E existem aquelas plantas, gente em casa, aqui na cidade, a gente planta, a mamãe planta, a vovó planta, muita gente planta através de sementes, através de mudas e tudo mais. Mas a gente sabe que no ambiente natural existem aquelas plantas, que nascem sem o auxílio do ser humano. É o que a gente chama, aquela forma de plantação, a polinização, através dos insetos que levam o pólen e tudo mais. A gente já aprendeu. Então isso acontece muito, são as plantas nativas de um local, tanto faz. Ou seja, são aquelas que nascem sem a ajuda do ser humano. É só através da chuva, do vento, dos animais, que são os insetos levando de um lado para o outro, acontece essa plantação também. O Brasil possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras as espécies vegetais nativas ou originais, ou seja, que nasçam sem o auxílio do ser humano. Ou seja, a gente chama elas de vegetais nativos, vegetações nativas ou originais. Elas não precisam do ser humano e o Brasil possui muitas dessas. Tipos de vegetação. A gente vai ver agora alguns tipos de vegetação, as principais que existem no nosso país, que é o Brasil. Floresta. A gente sabe que no Brasil inteiro existem muitas florestas. E as florestas, as características principais das florestas, As florestas, elas apresentam árvores altas, grandes, próximas umas das outras, Elas são bem altas, as copas todas muito juntinhas. Por isso que diz, entrando numa floresta, é difícil não se perder lá dentro, porque as árvores são muito altas, as copas umas juntinhas da outra, e é bem complicado ficar numa floresta. Essas são as características básicas da floresta. O cerrado é outro tipo de vegetação que tem no Brasil. Quais são as características do cerrado? Marcado pela presença de capins altos e plantas rasteiras, ou seja, não são plantas altas igual nas florestas. As plantas são mais baixas, rasteiras, e não são juntinhas, são afastadas umas das outras. Tem uma aqui e tem outra lá do outro lado, outra lá, são bem afastadas. E a maioria das árvores que existem no cerrado são aquelas árvores bem baixinhas e os troncos todos retorcidos. Não são troncos retos, são troncos retorcidos, ok? Outro tipo de vegetação é a vegetação litorânea. Litorânea lembra o quê, galerinha? Litoral, então lembra praia, A vegetação litorânea é aquelas que a gente encontra em praias, ilhas, E é comum a presença de muitos coqueiros. Essa é a vegetação litorânea. Também temos a vegetação mangue. Como é que deve ser a vegetação mangue? Então, geralmente são terrenos alagados, porque são terrenos onde encontra as águas dos rios ou de mares. E é marcado pela presença de raízes aéreas. São aquelas plantas que a raiz, em vez de ser embaixo da terra, não, elas são para cima. Então, é difícil circular no mangue, porque além do terreno ser alagado, muita água, aspecto de lama, e tem as raízes altas que a gente pode se machucar. Então, essa
é a vegetação do mangue. Vocês vão poder estar vendo isso, acompanhando as figuras no livro, ok? Temos também o campo, que a vegetação é mais rasteira, como se fosse um campo de futebol mesmo, ó, com a presença de arbustos e gramas. Gramas como se fosse um campo de futebol mesmo. Também temos a caatinga. Não é a caatinga não, gente, é um tipo de vegetação. E é escrito assim mesmo, com 2 As, tá? Caatinga. Na caatinga, ela é uma vegetação de lugares muito secos, né? De climas secos. Então, lá é composto por árvores pequenas e espinhentas. Um exemplo clássico de onde existem esse tipo de vegetação é onde tem o cacto. O cacto é uma planta aí, assim, né? Que ela resiste muito aos períodos de seca. Então, lá tem bastante cactos e outras árvores também pequenas e espinhentas, ok? É a região da Caatinga. E por último, nós temos a vegetação do Pantanal. Como é que é a vegetação do Pantanal? Apresenta plantas aquáticas e fica nas margens dos rios. Geralmente são aquelas plantações, né? Aquela vegetação que fica, né, nas margens de um rio. São as plantas mais aquáticas e não são altas, são baixas. E tem aquelas plantas que se desenvolvem, dentro do rio, igual a Vitória Régia e tudo mais. Essa planta é específica do Pantanal, da vegetação Pantanal, não do lugar Pantanal, ok? Mas sim da vegetação Pantanal. E aí, galerinha, né? Meus amores, as atividades de hoje são nas páginas 44, 45 e 46. São atividades bem fáceis, mas qualquer dúvida é só chamar a tia lá no grupo de WhatsApp, que a tia vai estar lá disponível para ajudar vocês, tá? Façam até a 46, tudo certinho, bonitinho, ó. E muitos beijinhos. Olha que cachorrinho mais fofinho mandando beijo para vocês, ó. Com coraçãozinho e tudo, ó. Tô morrendo de saudade de vocês, 3º ano. Espero que em breve, né, possamos estar juntos em segurança para poder continuar o nosso trabalho presencial, juntinhos. Beijinhos, façam tudo com atenção e até a próxima.